Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Monique Tomasi, diretora-geral e produtora da Coletiva Emana. Hoje se inicia a nossa primeira live da Coletiva Emana nesse período de pandemia, seguindo as restrições municipais da Secretaria Municipal de Cultura, porque essa live está dentro da programação reformulada das atividades do projeto Mulheres Além do Tempo, que foi habilitado no Vai1 de 2019, ele dá sequência até 2020. E assim damos andamento à live Diálogos Web de hoje com a temática Mulher, Pandemia e Saúde Mental, como as mulheres periféricas vêm lidando com as questões da pandemia. Assim sendo, eu passo a bola para a Bruna Estela, que também é integrante da Coletiva Emana, e que ela vai realizar essa live junto com a convidada e junto com a Joyce Alves também. Tá bom? É com vocês, meninas. Oi, gente, boa noite. Então, eu sou a Bruna Estela, né? Eu sou integrante aí da Coletiva Emana. E hoje, então, eu vou estar fazendo uma mediação aqui do nosso debate, tá bom? A gente tem duas pessoas aí muito bacanas para falar, né, sobre a mulher em si, duas pessoas que estão mais do que engajadas nessa causa, tá bom? Que é a Rose, que trabalha, né, na Casa das Déboras, e a nossa querida Joyce, que é psicóloga, né, estudante de psicologia aí, para fazer essa análise com a gente da mulher nesse período tão difícil que é esse período da pandemia, tá bom? Nesse primeiro momento, para você que está assistindo a gente, eu vou pedir para a Rose fazer aquela apresentaçãozinha básica, né, de falar um pouquinho sobre si, para vocês também saberem um pouco mais da história dela, com mais propriedade, né, ela mesma falando sobre si é melhor, e ela também vai apresentar a amiga dela, que está aí junto com ela, que também é estudante de psicologia, que também vai fazer aí alguns comentários ao longo da live, tá certo? Então, a palavra é com você, Rose. Rose, a gente não está ouvindo o seu áudio. Vê se está travado o áudio. E agora? Agora sim, Ouvindo? agora está ouvindo ótimo. Então, Bruna, meu nome é Rosemary Bispo, como as pessoas me conhecem, né? Sou assistente social de formação, pós-graduada em psicopedagogia e presidente da Casa das Déboras, que está na nossa periferia, Mascarenhas de Moraes, né? Há 3 anos. E hoje eu também estou aqui com a nossa amiga, estudante de psicologia, Elaine. Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer poder participar aqui dessa live. Fiquei muito feliz. Tá dando uma travadinha no áudio da Rose ali. Então a gente vai continuar aqui comigo só dando uma continuidade, né, na live, para a gente não ficar parado, né? Mas eu acho que ela já está voltando. Vamos ver, eu acho que a Joyce está entrando, eu vou aproveitar esse momentinho. Joy, faz a sua apresentação nesse momentinho para gente. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Meu nome é Joyce. Atualmente eu trabalho como acompanhante terapêutica e intervenção precoce em autismo com crianças de 0 a 5 anos. Eu já fui orientadora socioeducativa em um SAICA por 1 ano e meio. Já trabalhei como auxiliar administrativo num centro cultural. Ambos esses 2 trabalhos anteriores foi no meu território, na periferia onde moro, né, onde tenho essa relação. E já estou aí com a Coletiva Emana há mais de 3 anos, nessa profunda pesquisa sobre mulher, sobre existir, sobre pertencer a este grupo social de coletivo, né, que somos nós. Tá, acho ótimo. Joy, então vamos fazer a primeira pergunta, já que estamos nós duas aqui. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse processo de depressão e ansiedade feminina, né? E talvez, se você achar pertinente, fazer uma relação desses 2 processos na quarentena, né? Nesse processo que a gente está vivendo aí de isolamento. O que você podia passar para a gente? Tá.
Então, vamos falar um pouco sobre ansiedade, né? Ela está colocada como uma das doenças psíquicas no ranking, né? Tipo, é uma das principais doenças. A ansiedade, ela leva a essa antecipação da ameaça. Então, tipo, a pessoa se sente ameaçada antes mesmo de ela se ver no problema, ou melhor, estar vivenciando aquele problema, ela já antecipa esse pensamento, essa construção de como que ela vai lidar com aquele problema, né? Então, a ansiedade, esse transtorno, ele acaba trazendo muitas complicações físicas, né, e mentais. Então, a pessoa tem palpitação cardíaca, ela sofre de tremores, às vezes sudorese muito forte e fica muito ansiosa, às vezes é até uma angústia, né, que a gente chama de que a pessoa sempre relaciona até esse desejo que parece que ela vai morrer, né, nesse momento que ela está tão ansiosa. Então, aí é essa ansiedade muito elevada, né, então a gente tem logo a nossa ansiedade que é natural, né, do indivíduo, mas nesse momento é nítido e isso é comprovado, né, pelo OMS, que está sendo uma demanda muito grande vindo da pandemia que a gente está vivendo, né? E a quarentena, né? Se fosse só a pandemia e a gente tivesse que estar lidando com toda essa questão de saúde, né? Mas a gente também tem que lidar com a quarentena, esse isolamento, essa restrição de estratégias de busca de um espaço onde a gente se sinta num refúgio, porque antes a gente conseguia encontrar esse refúgio no trabalho, né? A gente tinha uma rotina estabelecida, onde a gente conseguia, até a gente fala, né? Separar às vezes os problemas de casa e vivenciar no trabalho, então você tinha aquele respiro de trocar. E agora não, a gente relacionou tudo, a gente integrou tudo, é trabalho, é casa, é família, no mesmo espaço. E a gente teve que recriar essa rotina. E rotinas, elas são muito importantes, né, para o desenvolvimento humano, e tanto externo quanto interno, né? Se você quebra essa rotina, se você não constrói essa rotina, você tem muitas outras complicações psicológicas e externas também, né, que a gente sabe no nosso dia. E a depressão também, ela já há uns tempos, né, que a gente vai estudando lá na psicologia, eu ainda estou terminando a graduação de psicologia, e desde o início da graduação a gente sempre escutou, né, que a depressão, ela é uma doença do novo século. E olha só que coincidência que aconteceu, né? Esse momento coincidiu de ser exatamente o momento onde a OMS também declarou que as doenças mentais, elas precisam ter uma atenção tão grande e tão importante quanto a Covid-19, que a gente está tratando aí, tentando pesquisar e tentando entender tudo isso. E dessa mesma forma, as mulheres, elas são atingidas em uma proporção também muito maior dessa ansiedade, dessa depressão, pela grande e essa conjuntura de responsabilidade muito maior, né, que a mulher tem na sociedade. Ela delimita muitas tarefas que é imposta, né? Então não é uma coisa que ela escolhe, é colocada, ela tem que praticar, ela tem que fazer. Então, cuidar dos filhos, né? Muitas vezes a gente sabe que tem essa junção de pai e mãe, ou os seus companheiros, de estarem junto ajudando, mas a gente sabe que muitas das vezes a mulher toma esse papel, né? Então ela é a que cuida, é a que educa, é a que lava, é a que passa, é a que trabalha fora, ganha o dinheiro, sustento, faz a compra, né? Então ela tem todos esses detalhes, todas essas responsabilidades. Então essa falta de rotina, essa quebra de rotina, essa preocupação de saber como que ela vai conseguir delimitar todas essas tarefas sozinha no mesmo espaço, né? É criar um espaço. E a gente sabe também que na periferia a gente não tem um espaço grande em proporção ao que é exigido
nas normas de segurança da pandemia, porque a gente fala, né, 2 metros de distância, evitar dormir em aglomeração no mesmo cômodo, e como que a gente olha para a periferia, onde uma mãe dorme com seus filhos no mesmo quarto, às vezes não tem nem outro quarto, ou nem outro cômodo, é o mesmo cômodo, tudo nessa mesma junção, né, as ruas em uma colocação muito menor de, por exemplo, a gente precisa estar a 1,5 metro de distância de outras pessoas. E aí, quando você passa nessas ruas, a interface dessas ruas são muito menores, né? É uma proporção de talvez 1,5 metro é o tamanho dessa travessa, dessa passagem. E como que você mantém, né? A pessoa vai se encostar do lado, assim, na parede, mesmo assim, não delimita, né? Então, essa preocupação de falar assim, será que quando eu sair para fazer a compra que eu preciso fazer ou buscar alguma outra alternativa de sobrevivência, né? Porque nesse momento nós estamos tentando sobreviver a tudo que está sendo passado. E aí esse medo gera a partir de, será que eu vou voltar bem? Ou será que eu vou trazer esse vírus e contaminar minha família, os meus filhos? Ou então, tipo, será que os meus filhos também vão estar seguros sozinhos? Porque elas precisam sair, elas precisam ter essa atuação de busca dessa sobrevivência, né? Porque o Estado, ele precisaria estar ali atuando, mas ele se ausenta. Então, quem faz somos nós mesmos. Nós mesmos temos que ir em busca de outros caminhos, né, para percorrer. Então, e aí, quando a gente fala dessa pandemia que traz essa falta de saúde mental para todos, a gente coloca que o estresse também está muito presente, né? Que a gente tem aquela tensão muscular, aquela dor de cabeça, a insônia. Então, tipo, por quê? Porque a gente não tem a mesma condição que a gente vê em todas as classes, né? A gente tem uma desregulação de classes. Então, tipo, às vezes a gente não tem acesso aos testes da Covid, às vezes a gente está contaminado e a gente não sabe, porque não chega para a periferia. A gente deixa o nosso nome na lista de espera da UBS para que a gente seja colocado aí para essa demanda de se estou com sintomas, né, eu vou lá e procuro a UBS, mas não tem. Às vezes a gente não consegue ter, um diagnóstico concreto. Tive ou não tive? Passei pela Covid, fui contaminado ou não, né? E fora as inúmeras incertezas que a gente tem dessa relação de falar assim, será até que ponto isso eu tenho que me preocupar ou não, né? Sempre tem, né? O pensamento de falar assim, não, tem o outro vizinho que fala, não, isso é besteira. Então, tipo, aí você tenta afrouxar e relaxar sobre essa insegurança, sobre essa tensão, mas aí depois você se depara com a morte de um parente, de um vizinho, que você não pode até mesmo fazer o luto, né, real dessa pessoa. Essa pessoa não tem nome, ela é considerada em uma aglomeração de mortes, né, ela não tem foto, ela não tem um respeito humano, né, para se até morrer e até para se passar por esse momento, né. Então, a falta de internet que a gente sofre aí, porque as mães precisam lidar com esse trabalho remoto, que muitas das vezes até se perde os empregos, mas ainda quem consegue na periferia ter o trabalho remoto, de trabalhar em casa, de casa, né? E aí se depara com não ter internet, né? Ou puxa às vezes do vizinho, ou tenta ligar o 3G que não funciona muito bem, ou até chama contrata um plano aí de internet, mas não é a realidade de todo mundo. Como que ela vai pagar? Se talvez ela esteja recebendo o mínimo desse trabalho remoto, né? Então, tudo isso gera uma culpa que é imposta também por essa estabilidade de classes, né? Porque não tá por igual, tá desigual, então gera essa culpa que é colocada em nós de que a gente não é suficiente, nós não temos todas as proteções e medidas para vivenciar, então sei lá como que vocês vão passar por isso, né? Então é meio que um deixa para lá, é um público
meio que esquecido, uma demanda não assistida, né? Então isso gera muita essa ansiedade. Então, e os sintomas da depressão, né? Onde entra. Então você acaba se sentindo tão culpada, tão insegura quanto a isso, que você acaba querendo deixar de mão, né? Então você não tem essa garantia de como que vai ser o futuro, como que vai ser o amanhã, né? Às vezes nem o futuro tão longe, é só tipo daqui um mês, né? Será que eu vou conseguir daqui um mês ter as minhas dívidas quitadas, né? Vou conseguir pagar às vezes o aluguel, comprar o gás para fazer o mínimo da comida? E aí você começa a se aprofundar nessa culpa também novamente de não conseguir se enxergar em si mesmo quais são os seus problemas, aonde que você entra, onde que você encaixa em tudo isso. Parece que você não tem lugar, né? A mulher na sociedade, a mulher periférica, e principalmente na condição, quando a gente fala dessa classe e da mulher periférica negra, a gente tem essa associação de que não faz como é que eu digo? Essa colocação de confiança, né? Como se o branco, a mulher, ou então o homem branco, ele desse mais certeza a conseguir passar por esse momento e, né, a gente está lá na periferia, como eu disse, esquecido, né? Então, basicamente isso, sobre esse sofrimento psíquico relacionado com toda essa questão, e aí também sobre o refúgio, né, que eu comentei. Então a gente perdeu esses refúgios, e quais seriam esses refúgios além do trabalho? Né, a gente sabe que a gente tinha a nossa socialização no bar, às vezes a gente tinha o nosso filho que ia à escola, ou até mesmo a gente estava fazendo um plano EJA e tentando buscar a conclusão dos estudos para conseguir uma faculdade, para conseguir completar um cursinho também para conseguir entrar na faculdade, e aí, às vezes a gente tem que parar tudo isso, que eram lugares de refúgio. E também outro lugar que é muito importante, que às vezes a gente acaba até contradizendo em outros pontos, em outras visões, que são as igrejas e também os estádios, os campos de futebol da região, né, que a gente tem muito esse futebol comunitário e tudo mais, e lá é onde a gente tem muitas relações, muito refúgio, de um domingo a gente levar as crianças para estar todo mundo junto ali, ou ir para a igreja, ou ir para a missa, para o templo, aonde seja. E não tem. As igrejas estão fechadas, os bares também, os trabalhos terão que ser feitos de casa, né? Então você não tem um espaço para ter um refúgio, nem a mãe, nem o filho, nem o companheiro, né? Vamos puxar a Rose para ver o que ela vai falar sobre. Isso. Vem, Rose, pode entrar aí, que ela já resolveu. A Joy falou maravilhosamente, né? Porque este cenário é o que nós estamos vivendo, né? Da desigualdade econômica, social. Uma desigualdade assim que dói na gente. Imagine quem está vivendo isso, esse momento. É isso então, que você tem visto? Tenho visto. Fala um pouco para a gente da sua vivência aí nesse momento. Então, enquanto assistente social, não tem outra questão mesmo maior do que essa desigualdade que nós estamos vendo e vivendo junto com elas, né? Como mulher na periferia, sem um espaço, sem voz, né? Esse sofrimento aí, nesse acúmulo de tarefas e a pressão psicológica, né? Porque o agressor está ali todo o tempo. Então, eu estou falando mais da questão do agressor, porque nesse tempo todo, desde quando iniciou, infelizmente, a ansiedade, que não sabe se vai amanhecer viva, né? Muitas entram por banheiro para ligar para nós, Rose, estou assim. Então, a gente tem vivido isso esses dias, esses meses, né? Atendendo a pessoa, controlando a emoção dela para ela poder tentar deitar, tentar dormir, porque não dorme, né? Às vezes é de madrugada, eu vejo, me chama, porque não consegue, né? É um estresse constante, é uma ansiedade de como vai ser, será que eu amanheço, né? Como vai ser o meu dia novamente?
E essa desigualdade, principalmente na questão econômica, né, que a gente tem vivido, que nem todos têm os mesmos direitos, infelizmente. Então, eu acho que esse cenário é para a gente pensar mesmo, de fato, em políticas que aconteçam, não somente no mês da mulher, né? Tudo iniciou no mês da mulher, e, no entanto, eu também ontem eu peguei esse relato, né, da Organização de Saúde falando da mulher. Me chocou muito, eu li também, Joyce. Então, assim, a gente fica abismado. Então, não dá para focar o mês de março da mulher. E olha como que estamos hoje. Estamos falando da mulher. Então, nós precisamos ter, de fato, políticas que aconteçam, principalmente na periferia. É muito bonito colocar os dados, é muito colocar a estatística, mas quando chega aqui na periferia, a história é outra. Então, foi por isso, e pensando, né, da onde eu saí, de uma periferia, que eu acho importante, né, eu amo o terceiro setor, vocês já sabem disso, e foi pensando nisso, a importância da Casa das Déboras na periferia, né, do meu telefone está aberto para todos, porque elas precisam. Então, são momentos muito difíceis. Eu vou passar a palavra para a Elaine, para ela também estar falando um pouquinho mais da questão psicológica, que ela também tem atuado, para ela falar um pouquinho para nós. Oi, pessoal, eu sou a Elaine, eu também estou aí terminando a minha graduação de psicologia, e participar dessa conversa está sendo muito interessante, muito bacana. E eu atendo também lá na Casa das Déboras, junto com a Rose, né? E fora isso também tem um grupo de mulheres, chamado Liga das Mulheres também, e o que a gente tem percebido é isso, né? Essa questão dessa ansiedade, dessa vulnerabilidade da mulher nesse tempo, né? Os papéis que a mulher tem que desempenhar durante esse período, né? Não só o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de professora ali do filho também, né? Então, está sendo bem complicado para elas. Trabalhar esse tempo, e algumas ainda ter que sair para trabalhar fora, né, porque infelizmente não foi possível fazer a quarentena em casa, então elas também precisam sair para trabalhar fora, e vem com aquela questão de, poxa, será que eu vou contaminar a minha família também, né? E inclusive a semana passada eu estava em contato com uma delas que acabou se contaminando, né? E ela falou: olha, eu tenho que trabalhar de casa, e eu trabalho com meu filho, com meu esposo, aqui todo mundo, e eu sou a única pessoa que tenho aqui para fazer as coisas de casa, né? Então, o quanto isso trouxe uma preocupação para ela, e a questão de pegar o exame e dizer: poxa, será que eu vou morrer? Né? E eu tenho filhos pequenos para cuidar, então assim, está sendo bem complicado para elas, é muito angustiante essa situação, e a questão da violência, né? A violência doméstica, eu acredito que é a segunda maior epidemia hoje, né, que nós estamos vivendo. Estamos vendo com essas mulheres, eu acredito nisso, que além da epidemia do Covid, essa pandemia do Covid, tem a pandemia da violência doméstica. Isso tem sido um caso muito preocupante, porque 95% das mulheres que nós atendemos tem essa questão na sua casa da violência doméstica, de como viver com esse agressor, de como cuidar dessa família e como ela ser cuidada. Então, seria isso que eu gostaria de deixar pontual também. Eu retorno falando da importância da gente pegar esse momento, né? E não deixar passar. Então, nesse momento que a gente tem que entrar com uma atuação maior mesmo, né? Colocar a mão na massa e correr atrás mesmo de políticas que de fato funcionam. Não é muito bonito falar o mês da mulher. Isso aí para mim já está um pouquinho, né, desagradável, para falar outra palavra, né? Porque a gente precisa, acho que ir além. Falta ainda muita coisa para acontecer, e os direitos garantidos de fato, né? Uma política que de fato funciona. Então, acho que o momento é esse, a gente ter de fato e colocar mesmo a mão na massa, trocar o pneu com o carro andando e fomentar mesmo essa questão, no território, principalmente onde nós atuamos, né? E vocês duas, né? Já que a gente está falando de mulher, dessa relação que estamos vivendo na pandemia, eu queria que vocês comentassem, pode começar a Rose comentar,
essa relação da mulher lidar com o filho, escola e pandemia. Como que você acha que elas estão vivenciando isso? Se isso ajuda a aumentar o processo de depressão, de estresse dessa mulher? Se ela se sente amparada pelas escolas? Se ela está se sentindo mais sobrecarregada por causa dessa situação? Como que vocês estão vendo essa situação? O estresse está em alta, porque se ela já tem a violência psicológica, como que ela vai ensinar o filho? Como que ela tem esse espaço? Não tem a internet, né? Não tem acesso à educação, sabe que não tem isso. A realidade é outra. Então, esse acúmulo de tudo isso, não tem como, ela está estressada. Não tem como que ela parar naquele momento que é estabelecido para a criança ter aula e ela desenvolver outras tarefas. Como que ela vai ensinar? Eu sou uma psicopedagoga. Ela está preparada para isso? Essa criança está pronta para entender que a mãe também não consegue auxiliar naquela tarefa? Muitas vezes você sabe, não é a nossa realidade, ela também não estudou, por algum motivo na vida. Ela precisou parar, não está atualizada. É complicado, é um sofrimento. Eu vejo assim um sofrimento até mesmo para nós, que a gente chega e fala, meu Deus, é um sofrimento muito grande, eu sou mulher, eu estou sofrendo junto. Né? Eu sou uma psicopedagoga, eu vejo aquelas crianças que não conseguem, não têm esse acesso. É só uma mão, não é mão. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado, é um momento de estresse muito grande. Né? Eu tive conversando com a minha amiga, a doutora Joyce, e ela é psiquiatra. Ela falou, Rose, eu não tenho tempo nem de almoçar o número de atendimento, que está um absurdo para ela também, enquanto mulher. Então, se aumentou muito. Então, assim, esse momento é maravilhoso, porque é pertinente e nós precisamos mesmo. É nesse momento que a gente precisa fazer algo, para ser percebido de fato, né? E, de novo, eu vou ficar repetindo, né? Só o mês de março, né? Vamos nos preparar para todos os dias, para fazer a diferença todos os dias, né? Na vida dessa mulher e na nossa vida também. Porque quando nós mudamos, nós damos oportunidade do outro ser melhor também. Então, eu acredito que é um momento muito triste, esse cenário é muito triste mesmo. Sim, e você vendo, né, agora pensando na periferia como um todo, como você está vendo a periferia vivenciando esse Covid-19? No sentido de cuidados, no sentido de apoio, de amparo, as normas da OMS, como que está sendo para a periferia esse momento? Muito difícil, principalmente já na questão do espaço. Não tem como. Então, já sabe que essa realidade não se dá na periferia. Certo. A questão do digital, também não. Então, é um sofrimento. E tudo isso são sofrimentos. Aqui, para a periferia, você sabe que não chega. Né? Cadê o hospital de base da periferia? Não existe. Então, assim, é muito triste. Da nossa parte, a gente passa, orienta, faz tudo, mas a gente sabe que é difícil. Da nossa parte, nós também deveríamos estar protegidos dentro de casa, mas não dá para ver o sofrimento do outro e ficar só desse lado. Então, com toda instrução de tudo, de proteger, a gente também sai para poder levar para essas pessoas. Então, não dá para parar. É muito difícil, porque a realidade nossa é outra. Alguém está com fome, eu não tenho como ficar dentro da minha casa sabendo que o outro não tem. Não tem como eu falar, eu não vou levar meu notebook, não vou fazer um atendimento para buscar o emergencial, porque eles também não têm a internet. Como que faz? Então, assim, a periferia, novamente, somos nós que ficamos na ponta, sempre. Então, essa realidade, eu continuo falando, é muito triste. Fazer as leis sem conhecer de fato é muito triste, né? Então, precisa estar presente, né? Colocar ali a mão na massa, participar dessa realidade. É uma realidade dura, né, que nós estamos vivendo, psicologicamente falando, né? Seria até legal a Joyce falar sobre o que ela acha mesmo desse momento, né?
das normas da OMS, falar um pouco da OMS, às vezes as pessoas não têm esse acesso, né? E também como ela acha que eles deveriam estar auxiliando na saúde da mulher nesse momento, especialmente depois que a gente falou tanto sobre o estresse, a pressão e a depressão que essa mulher sofre, né? Enfim, a Joyce está travando um pouquinho, mas eu acho que ela voltou. Certo? Consegue falar agora, Joy? Tô aqui. Vou falar um pouquinho sobre a mulher na escola, né? A Rose falou bastante, eu tenho ouvido meio cortado. Latina, né? Quando tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouco. Volta um pouquinho no que você começou. Tá, eu vou falando, qualquer coisa vocês dão um corte e eu saio, fico em backstage. E aí, com esse momento, né, de ficar em casa, então, o que começa a surgir, né? Então, as crianças reduzem o aprendizado, o acesso ao ensino, tem o acesso à alimentação, à água, à higiene, à colocação em grupo, ao próximo. E aí tudo isso vai gerando, como a Rose falou, tipo, a criança não entende o que está acontecendo. Ela não tem essa noção apropriada de tudo isso, né? Então, quando a gente fala assim, fique em casa, né? Tudo a sociedade em massa pode ser muito fácil, pode ser muito simples, mas ficar em casa em uma periferia significa estômago vazio, ou melhor, eu não tenho exatamente um espaço casa, né? A minha casa ela tem uma continuidade pela rua, ela tem uma continuidade ao espaço da escola. É como se a escola fosse o outro cômodo que a criança não tem, né? Então isso fica muito difícil. Ela não tem uma varanda, ela não tem uma janela, às vezes, ela só tem uma porta que dá de frente para a rua, já. Não é nem uma garagem para, né, distrair, fazer uma interação física. Então, tudo isso vai gerando aí uma redução na capacidade de tolerância da mulher, da mãe, que está cuidando desse filho, porque ela vai vendo tudo aquilo também gera uma angústia dentro dela, né? E o filho, às vezes, muitas das vezes, acaba até sofrendo violência, como a gente falou, a violência da mulher. Às vezes a gente também está sobre o mesmo teto do agressor, que a criança, traz a violência para a criança, né? Exatamente, a criança sofre essa violência e ela não tem. Por quê? Aonde que é falado sobre a violência quando a criança passa pela violência? É na escola que ela vai tratar sobre isso. Na escola que ela começa a trazer traços, indicações do que está passando, é um vizinho, é a avó, que às vezes ele rompe essa ligação e ele fica somente em casa nesse período integral com esse agressor, né? Então também é um tema que daria muito tempo para tudo isso, mas eu acredito que o que eu quero dizer aqui é, tipo, às vezes a mãe, ela não tem muita saída de tudo isso que está acontecendo, e aí é quando ela se desorganiza também psicologicamente, nesse contexto mental, de saúde, e aí ela acaba guardando ou tentando proteger a criança e sofre também junto com tudo isso, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, nos comentários. Já falou muito. Nos comentários a gente tem também pessoas aí comentando a mesma coisa, né? A Liliane acabou de falar, né? Que as aulas remotas só são uma realidade para quem é de família nobre, né? Da escola nobre. Temos que lutar cada dia mais pelas pessoas que moram na periferia, mulheres unidas para fazer o bem, né? A gente tem aí vários comentários bacanas sobre os temas que vocês estão falando. Débora Dias coloca aqui também, né? Como falar de higiene quando não temos nem saneamento básico e o esgoto é a céu aberto, né? Exatamente. Como que a gente vai colocar essas questões aí, né? De como a periferia está passando por esse momento, se a periferia não tem a base, né, para passar por esse momento. Tem vários comentários aqui durante a nossa live, né? São bem pertinentes aí. A galera está participando bastante. Isso é bacana. Continuem aí, gente, mandando seus comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar, que no finalzinho da live a gente
disponibiliza um tempinho para responder se for alguma pergunta, tá bom? E, dando continuidade aí, a gente podia falar um pouco você, Joyce, queria fazer, né, ensinar, passar para a gente algumas técnicas de respiração, não era isso? Algumas técnicas bacanas para as mulheres nesse momento? Sim. Você quer Sim. já dar uma passada nisso para a gente? Ótimo, pode ser. Antes de eu falar dessa respiração, né, é uma técnica muito importante para a gente ter esse controle. Na verdade, não é nem controle, é uma consciência do nosso corpo e da nossa mente, porque às vezes a gente está tão no automático e a gente acaba tanto intensamente vivendo aquele momento, aquele problema, né, aquela dificuldade, de que a gente não olha para nós mesmos, para dentro e para o que o nosso corpo está precisando. E muitas das vezes, né, o que acontece? A gente tem uma falta de valorização da saúde mental. A gente se preocupa muito com a saúde física, mas a saúde mental sempre fica de lado, parece que ela não tem a mesma importância. Então, quando a gente fala assim, meu joelho tá doendo, você vai lá e você cuida do joelho. Da mesma forma que o joelho dói, que o pé dói, que o braço dói, a cabeça ela também dói, e tem muitas outras coisas que envolvem esse psíquico que precisa ser cuidado, né? Então, acho que olhar pra gente, ter mais consciência, começa a trazer muito essa valorização de expor um sentimento, porque é sempre muito, parece que o sofrimento, o sentimento e a... Deixa eu ver aqui como é que eu falo isso. Tá, é o sintoma e o sentimento, né? O sintoma, você trata com a medicação e tudo bem, né? Bola pra frente. Então parece que o sentimento, como ele é coletivo, parece que ele não pode ser dito, parece que ele não pode ser expresso, né? Então é quando você está com ansiedade, quando você está com depressão, é uma vergonha, né? Você dizer isso, a pessoa já te julga, já te menospreza ou já te faz incapaz de continuar, de arriscar e de conseguir sair daquela. Ih, tá difícil para ela, nossa, vai ser uma barra, né? Então, isso implica muito nesse momento de conscientizar, né? Então, essa respiração, ela é muito fácil, ela é muito simples, mas é algo que também a gente perdeu nessa falta de consciência que a gente foi se deixando, né? A gente tem uma respiração muito do tórax, do pulmão, a gente enche o peito, né, quando tá muito cansado. E essa respiração que eu vou ensinar é a respiração diafragmática, para a gente aliviar essas tensões de ansiedade e tudo mais, né, que é essa respiração que a gente respira pelo abdômen, pela barriga. A gente faz ele se encher, né, expande esse abdômen e coloca o ar lá. Então, isso dá um espaçamento, essa desaceleração do metabolismo. Então, ele acalma, ele dá essa capacidade de consciência do que está acontecendo e tentar repensar e reformular qual vai ser a sua próxima atitude, né? Não de permanecer só naquelas sensações que está sendo no momento. Então, o primeiro passo é respirar profundo, né? Então, a gente respira profundo. Essa respiração, a gente pode pôr as mãos sobre a barriga, sentado em uma cadeira, deitado na cama, da posição que você se sentir mais confortável, né? Precisa ter esse conforto. No começo, essa respiração, ela pode te trazer algum incômodo, alguma dor, alguma dificuldade, tontura, porque é uma respiração que você não tem o hábito de fazer, né? Então, eu acho que se eu ficar de pé, fica melhor aqui. Então, a gente põe a mão na barriga, né? Vou ficar de lado assim. E a gente respira, né, profundamente, expandindo a barriga e, novamente, pelo nariz, a gente vai expirar e tirar todo o ar que ficou na barriga. Contraindo o abdômen, fazendo aquela contração de deixar o abdômen rígido, né? E você também sustenta essa respiração. Quando você tira todo o ar, você vai sustentar por alguns segundos, né? Então, você sustenta lá a barriga murcha por 3 segundos e aí, novamente, você respira. E segura
né? E aí você fazendo essa repetição por 10 vezes, né, é suficiente, sempre assim, e sempre que você se sentir ansioso, você pode fazer essa respiração, essa técnica, né? Não traz nenhum dano, não gera nenhum outro dano, né, físico, emocional, e é só daquele momento mesmo, e criar esse hábito de respirar. Então, se todo momento que você puder do seu dia fazer isso, é muito importante, assim. E depois quem tiver dúvida, é só perguntar, ou quiser que a gente faça novamente no final. Esse exercício... Tá? E é sempre também pensando... Esse exercício parece bem importante, né, para acalmar, né, nesse processo pandêmico, deixa a pessoa mais tranquila, né? Bem bacana, Joyce. Sim. A gente está chegando aqui aos 40 minutinhos de live, tá certo? Era nosso tempo, né? Então, Joyce, eu quero te agradecer muito. Vamos chamar a Rose aqui para participar desse finalzinho. Eu acho que esse exercício foi bem bacana, eu acho que as pessoas pegaram bacana, bem legal. Você mostrou, deu para entender bacana, eu gostei muito, vou fazer isso aí. Também. Nossa, maravilhoso, Joyce, muito bom, gostei de todos os posicionamentos, acho que ficou bem esclarecido, né, o quão difícil, o quão complicado está essa época, né, para todos, especialmente para as mulheres aí nessa questão, e as mulheres que estiverem sentindo essas questões também, né, já vão ter um direcionamento, né? A gente pode ver aqui, ó, mais uns comentáriozinhos para finalizar. A gente tem aqui a Liliane de novo fazendo a contribuição, dizendo assim, né, que quando ela era criança, ela sofria agressões em casa. A escola era o maior refúgio que podemos ter, mas sem ela não há forma de escapar, né, para as crianças. Ela está colocando aí as dificuldades que as crianças também estão passando, né, nesse período pandêmico. E também tem uma da Renata França. Conheci a Coletiva Emana através da Joyce. Achei muito pertinente vocês terem escolhido o tema saúde mental para a live, porque é algo que está pegando demais para as mulheres. E precisamos cada vez mais de conteúdo e debates com esse recorte periférico. E ainda termina dizendo, adorei esse exercício de respiração, a Renata. Eu falei que todo mundo pegou aí esse exercício e estou sentindo que as pessoas vão fazer. Né? E o que eu queria fazer agora era perguntar para a Rose, finalizando aqui a nossa live, para ela deixar uma mensagem, né, sobre um apanhado geral de tudo que nós falamos agora, o que ela podia deixar brevemente, assim, como uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, especialmente as mulheres, né? Sim. Ela comentou, inclusive, né, do caso de mulheres que estão vivendo, né, com o próprio agressor, digamos assim, o que ela poderia passar, assim, brevemente, como uma mensagem final, e se a Elaine também quiser colocar alguma coisa brevemente. Só voltando um pouquinho no comentário da Liliane, que ela colocou 2 vezes na questão da criança, né? Como psicopedagoga, a gente não tem como deixar passar. Teve um caso que nós acolhemos aqui na Casa das Déboras, e nós precisamos muito, nós atuamos junto com o Conselho Tutelar do Grimaldi, né? Com as minhas amigas, e elas são todas mulheres, e elas estão sofrendo muito, porque acumulou. De madrugada, assim, o atendimento. Então, são mulheres que estão sofrendo lá também, né? Porque o número de agressão para criança também aumentou muito. E a Débora, se eu não me engano, colocou sobre as profissionais. E são mulheres também que estão atuando nesse momento e tendo esse sofrimento também de ter que sair e buscar essa questão, né? E ela também, enquanto mulher, com esse sofrimento também diante das nossas profissões, né? Então, é triste. Eu deixo para as mulheres a questão não se cale, né? Existe sim uma saída, deu certo na minha vida, com certeza vai dar na dela, porque se eu estou aqui, alguém me apoiou, eu tenho a minha história de vida, como eu sempre falo, né? No Coletivo Emana, nós já tivemos uma palestra, estar aqui é porque existe uma história. E se deu certo na minha vida, dá certo na de quem está precisando. Acesse a página Casa das Déboras, ali tem todo o nosso contato. Eu acredito, né, que pode e tem que haver uma mudança de toda essa pandemia, a gente não vai sair mais a mesma, né? Então, que nós, enquanto profissionais, tenha outro olhar na questão da mulher,
Não dá mais para ser só mês de março. Não dá só para pensar nessa qualquer ação neste mês. Então, de novo, eu continuo pensando nisso. A gente precisa, agora mesmo, começar hoje, pensar em algo diferente na questão da saúde mental, né? Então, para mim, assim, não se cale, tem o nosso contato, tem as meninas da Emana, que são maravilhosas, esse coletivo. Bruna, adorei te conhecer, né? Igualmente. Então, assim, até achei que não ia ter, né, conteúdo, mas eu espero que deu Imagina! para contribuir, mas que eu fico mesmo, né, porque dói. Só quem passa é que sabe, né, só quem convive é que sabe que não funciona. Então, isso para nós também traz um sofrimento, né, como a Débora colocou. Os profissionais sofrem, nós sofremos junto, mas não vamos desistir. É tempo de mudar. Isso, Então, nós vamos pegar esse momento agora para dar início a um norte aí. Vamos pegar como norte para nós, tá? Eu agradeço muito o convite. Agora eu vou passar aqui a palavra para a Elaine também. Oi, gente. Entrei meio que de gaiato aqui na live. Imagina, foi ótimo. Mas foi muito, muito bacana poder contribuir também com vocês. E o que eu costumo dizer para essas mulheres, né? Do caos provém a ordem. Então, assim, que esse momento a gente possa fazer desse limão uma bela de uma limonada bem docinha, porque é um momento realmente de mudança, acredito nisso, que é um momento de mudança para todos e também para nós mulheres, e que as mulheres elas possam definir os seus papéis dentro do lar, né? Porque hoje eu acredito que tem agregado muitos papéis para essas mulheres, né? Que além de mãe, além de dona de casa, mulher que trabalha fora, mulher que traz o recurso para dentro da sua casa, e hoje também tem que ser uma cuidadora, tem que ser a mãe que ensina a lição para os filhos, mesmo sem ela saber da lição, ela tem que dar conta disso também, né? Então, quão demasiado tem aumentado os papéis da mulher dentro de casa e quão angustiante tem sido isso, porque se deparar com esse novo momento de uma aula online, você não tem internet, você não tem um recurso ali para dar o suporte para o seu filho, né? Então, assim, que nós mulheres possamos entender qual é o nosso papel dentro da nossa casa, né? E poder contribuir melhor, né? E como sociedade, né? Então, assim, que realmente seja um momento de transformação na nossa vida e que a gente possa ajudar essas mulheres também a entender melhor os seus papéis dentro do lar, porque eu acredito que tem sido, assim, dentro das prioridades, a mulher tem sempre sido a última, Verdade. né? Sempre é a última. E ela que tem que dar Para conta de finalizar tudo. aí, gente, vamos só passar, né? Só relembrar, porque é bom, já que a gente falou de violência da mulher, né, é bom sempre falar que em casos de violência, né, em casos contra a mulher, né, lembrar sempre que tem o número lá, diz que 180, certo? Que é a central de atendimento para casos de violência doméstica e que funciona 24 horas. Então, se você estiver passando por alguma coisa, entre em contato com esse número, tá certo? Não passe por isso sozinha. E também gostaria de agradecer a todos os comentários que a gente teve na live, todas as participações. Não consegui falar todos, né? Porque é corrida a live, mas a gente pôs aqui a maioria dos comentários na tela para que todos pudessem acompanhar. E eu queria muito agradecer a participação, tá certo? Agradecer demais a parceria com a Casa das Déboras, foi muito importante. Eu que agradeço. E é muito importante para a gente essa parceria com vocês, certo? A Coletiva Emana também, por ceder esse espaço, por gerar esse diálogo, né? Assunto tão pertinente no momento tão complicado. A gente vai ter uma próxima live também, vou pedir para as pessoas ficarem aí ligadas no Facebook do Coletivo Emana, que a gente vai ter mais uma live aí para falar também sobre assuntos pertinentes, sobre assuntos da atualidade, sobre coisas que estão acontecendo conosco, né, envolvendo a maior gama aí das pessoas possível. E eu queria, então, né, já passamos aí quase 10 minutos do nosso horário, finalizar essa live, dizer obrigado a todos e espero
que essa live tenha ajudado algumas pessoas a refletir sobre a nossa realidade, sobre as coisas que estão acontecendo, tá certo? Então, muito obrigada a todos que assistiram, a Joyce que participou, a Rose, a Elaine, abrilhantaram aí a nossa noite, tá certo? Então é isso, pessoal, muito obrigada, e assim a gente vai finalizando aqui a nossa live. Um beijinho. Beijos.